Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de fechamento da China, que eu escolhi falar sobre curiosidades da China, porque é um país muito diferente do que a gente já viu, né? Muito diferente do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos, dos países que geralmente a gente conhece, né? Ou de outros na América do Sul e Latina e Central. E aí eu decidi que esse vídeo seria só um compilado do que eu achei curioso na China. São curiosidades sobre a China e eu espero que vocês curtam o vídeo. Vocês já sabem, né? Se você quer viajar para qualquer lugar do mundo que não fale português ou espanhol, é bom que você saiba o básico de inglês. Embora tenha muito pouca gente que fale inglês na China, já te ajuda, né? Já te ajuda. A gente passou por essa experiência em Xangai, em Beijing, com pessoas que falavam ou não inglês, e o quanto em algum momento a gente precisou de saber inglês, e quanto a gente precisava que eles também soubessem inglês para a comunicação fluir, né? Então, dá uma olhada aí no curso embaixo se te interessar, um curso online que só no link aí embaixo tem bônus de graça, tem alguns bônus quando você compra o curso, e um deles é exatamente um e-book sobre inglês para viagens. E o curso mesmo você consegue focar ele na prática para qualquer coisa, para empreendedorismo, para business, para viagens, para marketing. Então, você precisa viajar, está com pressa, eles prometem lá que tem um fast track, né, que é uma versão rápida que em 3 semanas você consegue estar aí afiadinho para viajar, com situações que você pode encontrar no aeroporto, no hotel, nos restaurantes que você vai, nos pontos turísticos que você vai, nos centros de informação para os turistas. Então, é isso. Você precisa não de um inglês tão perfeitinho quanto de alguém que mora nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Irlanda, Nova Zelândia, qualquer um dos países que fala inglês no mundo, mas o básico para não cair em ciladas e sobreviver, né? E achar a informação que você quer, o ponto que você quer ir. Então vamos lá, vamos começar o vídeo aqui sobre as curiosidades da China. E a primeira delas é umas placas luminosas que eles têm nas rodovias lá. Você tem na rodovia, e a rodovia, assim, em Xangai pelo menos, a rodovia é suspensa, né? Como se fosse um grande viaduto passando no meio da cidade. E aí você tem as saídas, tem umas outras rodovias alternativas que saem, né, para a direita. A mão de lá é a mesma que no Brasil, a mesma que aqui, né, a mão francesa. Que é o jeito certo, né? Dirigir do lado contrário só Inglaterra, Irlanda, Índia e alguns outros países assim. Então, você tem umas placas luminosas na rua, assim, do tipo assim, indicando os caminhos, né? E essas placas, ela tem, a setinha delas é colorida. Então, tipo, se ela tá verde, o caminho tá livre. É como se fosse lá no aplicativo que você usa para dirigir, né? No Maps, no Waze, que seja. Eles têm, né? Quando tá verdinho ou vermelhinho. E aí, se o negócio não tá muito bom, fica laranja ou vermelho. Então, você sabe qual o peso do tráfego em qualquer via. Então, se aqui tá vermelho, ele fala, olha, aqui tá verde. Você não precisa olhar nenhum aplicativo nem nada. As próprias placas do trânsito te indicam isso. Isso eu achei muito, muito legal, muito interessante. A curiosidade 2 é umas botinhas que eles usam lá, como se fosse aquelas Honda Bis, aquelas coisas pequenas assim. Elas são elétricas, né, a bateria. E é muito usada lá, mas não só as motinhas, eles têm... A gente foi no final de fevereiro e início de março, a gente esteve na China, né, por 11 dias. E eles têm uma roupa para cortar o vento que é presa à moto. Então, você fica lá na moto. Ela é presa aonde você tem que entrar, né? Então é como se fosse
um casaco, mas ao contrário. Ele tá preso pelos braços no guidão, então você enfia assim e o casaco protege seu peito, seus braços, aí você dirige cortando o vento e não pega nenhum não pega resfriado, né? O vento gelado de fevereiro, né? A gente não estava mais nevando quando a gente foi lá, né? Mas a gente mora no Canadá que aqui em fevereiro é o ponto alto da neve. Então lá é um pouco menos frio, mas nessa época de fevereiro aí chegava a fazer uns -2, -3, até -5 graus lá na China. Então a gente achou muito interessante essa coisa da moto. E eles têm uma linha para eles andar, só eles, assim, que os carros não vão. E eles andam a milhão naquelas motinhas, assim. Você fala, nossa, a motinha aí vai quebrar no meio com essa velocidade que eles andam. Até que os guardas param ele às vezes, falam assim, viu, você tá andando muito rápido. Outra curiosidade, a gente chegou uma semana depois do Ano Novo Chinês, no início de fevereiro, né? Então, a gente foi no ano do porco, então a gente tinha muita coisa de porco lá e a gente não entendia muito, né? Tipo, a gente passou na padaria e tinha um bolo confeitado no formato de porco. No jardim se encontrava esculturas de porco, né? Que eles fazem jardins bonitinhos com as flores moldadas, desenhando algum desenho. Sempre tinha um porquinho envolvido lá. E até eu já mencionei, né? Que eu tirei perto do primeiro hotel que a gente ficou na manhã, a gente chegou no dia à noite, na manhã seguinte a gente foi andar ali em volta, só para dar uma olhada assim, em volta, porque o guia já estaria lá em 1 hora. E a gente achou tipo um calçadão assim, exposto, né, não, descoberto, com várias máquinas de bichinho. E eu tirei era baratinho para jogar, 1 yuan por jogo. 1 yuan era equivalente a 20 centavos na época pra gente. Aqui 80 centavos pro Brasil, uma coisa assim. Não era absurdo não. Menos que 80, 70 e poucos centavos. E aí a gente jogou lá, cada um jogou 5 yuan, porque daria $1, 5 yuan pra cada. E aí a gente jogou 10 fichinhas. Aí eu peguei uma Peppa Pig. E a Peppa, e todo mundo, tipo, eu comecei a andar com a Peppa, tirar, fiz um photobook, né? Como se ela fosse uma blogueirinha, né? Eu postei no meu Instagram pessoal mesmo, mas tinha um post só das fotos da Peppa, vídeos da Peppa e o post mesmo. E o pessoal começou a me olhar assim, e tipo, eles eram loucos pela Peppa, porque era o ano do porco, mas também porque até pouco antes da gente ir pra lá, a Peppa era proibida lá. Então, quando ela foi liberada, eles ficaram loucos. E eles são bem rígidos com isso, né? Essa proibida eles não fazem, não é igual no Brasil que a gente arruma um jeito, né? Tipo, mas esse vídeo aqui, esse filme aqui só tá disponível na Netflix dos Estados Unidos, não tá na do Brasil. Mas tem um jeitinho de ir lá e achar ele, né? Tem jeitinho de você falar pro Netflix, mas eu tô nos Estados Unidos, eu não tô no Brasil, né? A gente sempre arruma um jeitinho. Não tô dizendo que eu faço, tô dizendo que é o que eu ouvi por aí. Outra coisa que eu achei interessante, engraçado não. É um país que a China é conhecido muito pelo andar de bicicleta, né? As pessoas andam bastante de bicicleta. E eles têm os pontos que ficam as bicicletas lá, todas coloridinhas igual. E não é de ninguém aquelas bicicletas. E você não paga nada para usar elas. Você pega, você só tem que deixar ela em outro ponto de bicicleta, em algum momento do seu dia. E funciona super bem. Eu sei que São Paulo tentou implementar algo parecido, mas lá é com você paga, né? O aplicativo tem um QR Code. Mas também São Paulo implantou isso recente, né? A gente foi pra China. Se bem que o ano que eu fui pra China já tinha. Porque eu fui pro Brasil logo em seguida já tinha, em São Paulo. As bicicletinhas amarela, verde e os patinetezinhos a motor, né? Também amarelo, verde e tal. E aí você paga, mas na China não, é de graça. Você pega, você só tem que deixar em outro ponto e ninguém deixa fora. Em São Paulo você vê que a galera
larga em qualquer lugar. Então achei curioso como eles são disciplinados, organizados. É, mais uma curiosidade aqui. Teve uma cidade que a gente foi num mercadinho lá e a gente achou interessante a forma que eles vendem os peixes, né? Pro pessoal. Mercadinho, como se fosse uma feira de, de final de semana no Brasil, né? E aí eles põem os peixes numas baldes e põem com uma água ah, com eles, acho que para conservar, a gente achou interessante, assim, só uma água de torneira, né? Mas é aquilo, né? Essas partes aí do calçadão, tipo, eles deixam o balde no chão com os peixes dentro lá. Não é uma das coisas mais higiênicas, né? Mas a China teve muito problema de pobreza por causa da guerra por muito tempo, né? E eles praticamente só tinham a área alagada para plantar, então eles foi daí que criou o seu hábito de comer muito arroz, né? Porque é o que dá para se plantar em área alagada. E comer os bichos disponíveis, né? Peixe, que dá para pescar, né? Por isso que sempre China, Japão tem muita cultura do peixe, do arroz. E eles outros animais disponíveis, né? Hoje não se come mais, a gente até tentou achar os famosos espetos de escorpião, mas a gente não achou. Mas eu vou pôr uma foto aí que eu vou achar na internet, só porque é interessante isso. Ainda existem em muito poucos lugares, não é tanto como antigamente, não é tanto como se tinha imagem, né? Mesmo a história de comer cachorro, tartaruga, não é um negócio mais comum. Disse ainda que no sul da China se come muito, mas não na região que a gente estava. Mas ainda assim é uma coisa escassa, né? O que a gente viu, que a gente achou interessante, tem aqueles balde do KFC. Eu acho que eu não fiz foto disso, mas eu vou ver se eu acho online também uma foto para mostrar. Os baldes do KFC, né? Que vem pedaço de frango, coxa de frango, aquelas coisas assim. Eles têm os baldes lá que eles vendem só com pés de frango. E a galera sai se divertindo comendo os pés de frango pela rua, assim. Eu achei muito interessante, né? Também nesse mercado tem variedade de peixe seco, né? Desidratado seco, que é engraçado. A gente é curioso, né? Porque é diferente da nossa. A gente já viu camarão desidratado, essas coisas, mas eles têm uma infinidade muito grande desse tipo de coisa, né? E aí, a outra iguaria que eles comem é o tal do ovo centenário. Eu tirei uma foto em um dos hotéis. Cheguei a experimentar, mas não é muito agradável. Eles enterram o ovo cru, eu não lembro quanto tempo, mas alguns meses. E o ovo meio que se cozinha debaixo da terra, mas ele coagula, ele cozinha diferente. Então ele fica meio preto, verde e com a gema amarelo meio transparente, assim. Eu vou mostrar a foto aí. Já mostrei em outro vídeo, mas eu vou mostrar aí. E eu achei muito louco esse ovo, muito, muito interessante. Outra coisa que a gente viu lá foi... Isso a gente vê muito em Xangai, até porque Xangai tem muitos prédios mais altos, né? E o pessoal, os prédios, a China é muito super cheia, né? Assim, a cidade menor que a gente foi lá tinha mais de 1 milhão de habitantes, né? Então Xangai, que tem muitos milhões, a gente vê que esses prédios, eles provavelmente são muito pequenos por dentro, porque para aglomerar tanta gente, né? Nem pode no momento atual da pandemia, né? Se aglomerar, ficar muito perto um do outro. Mas esses prédios, eles são muito pequenos, então eles não têm espaço para secar roupa. E aqui no Canadá, por exemplo, a gente tem lavador e secador de roupa. Então a roupa não fica no varal, né? Você acaba de lavar, já pode guardar, ela tá quentinha e sem umidade nenhuma. E tem uns papeizinhos que a gente põe dentro porque eles são amaciantes, mas também eliminam a estática, porque senão você toma choque estático na hora que você tira a roupa da lavadora. Mas voltando a curiosidades da China aqui, então o pessoal, eles têm uns mini varaus, tá vendo? Não sei português mais.
que é pra fora da janela, assim. Vai ficar uma coisa horrível. E eles, tipo, é meio sanfonadinho, eles puxam, penduram as roupas, aí estica assim, tipo, fica pra fora da janela, secando na, no ar bem puro da China. É bem interessante, assim, essa coisa. Você vê os prédios super chiques, às vezes, com o varal pra fora da janela, com as roupas secando. Então é curioso esse fato, né? E o que mais a gente tem? O dinheiro da China, já falei, é o yuan. O yuan vale... Um yuan vale 20 centavos canadenses, quer dizer, com $1 a gente compra 5 yuan. E para ter uma ideia, o preço de um prato de comida lá é entre 7 e 10 yuan. Então não é muito caro. Em relação ao real, é o tipo 70 e poucos centavos, 80 centavos, né? Então com R$ 1 você compra 1,3 yuan, né? Então um prato de comida sairia entre 6 e 8 reais, convertendo, né? A moeda. E aí é só interessante saber, né? O valor não só do preço, mas o que se compra com o preço, né? Outra coisa interessante é o vaso sanitário. Nos hotéis você tem vaso sanitário normal, igual a gente tem no Brasil aqui, mas em lugares públicos é um vaso sanitário no chão mesmo. Você tem que ficar de cócoras, né? É por isso que até os velhinhos chineses são muito ativos, né? Você não pode perder o equilíbrio, né? Senão não vai ser legal. Não vai ser legal. Você vai sentar onde o pessoal pisa e mais. E é bem assim mesmo. Vocês têm os desenhos na porta, eu achei bem interessante o desenho na porta. Que tipo tem parece o rapazinho em alguma navezinha que voa do Star Wars, assim. E aí dentro o vaso é do chão. O sistema de metrô funciona muito bem em Xangai e Beijing. É bem legal o sistema de metrô lá. Você compra um cartãozinho pelo dia, pela viagem, pela semana. Tem um preço especial. E aí você põe na maquininha e todas as estações de metrô lá tem raio-x. É como se você estivesse entrando no aeroporto. Isso é bem curioso também. Você tipo vai passar no metrô, você passa sua mochilinha do lado, passa só você e o cartãozinho aqui, o resto tudo seu. Carteira, chave, mochila. Então a galera também não anda com garrafa d'água lá, porque se passar no raio-x ela vai pegando raios gamas, né? Acho que é raio gama do raio-x. E aí a água vai ficando envenenada, não vai ficando boa para consumo, né? Outra coisa interessante, eu já mencionei no vídeo de A Noite em Xangai, mas é bem interessante que os sinais luminosos que eles têm na faixa de pedestre, eles têm na lateral da rua, onde tem a faixa de pedestre, e na faixa de pedestre em si. E ele repete o que está no seu sinal de pedestre. Então, se está vermelho lá, você não pode atravessar aqui também. Porque às vezes você está mexendo no celular, você só olha o sinal aqui de baixo. E você vai andando, né? Atravessando e vê que se mudar para laranja, você dá uma aceleradinha para chegar do outro lado. Então ele tem as barras de luz no meio fio, eu diria, aonde tem a faixa. E na faixa também ele tem os LEDs luminosos do lado e você vai acompanhando por ali o que está acontecendo, sem precisar olhar para o sinal, olhar para cima. Eu achei isso bem interessante. Outra coisa interessante é em Beijing. Em Beijing a gente viu isso na estação do trem-bala, né? A gente chegou de Xangai a Beijing no trem-bala e na China, desde muito tempo, inclusive os chineses que moram aqui têm o hábito de já usar máscara antes dessa situação, porque lá o ar não é 100% puro. E aí aquela marca 3M, ela já tinha máscaras desenhadinhas, coloridinhas desde antes. E eles têm uma máquina, como se fosse uma máquina de refrigerante ou de coisa que você põe lá
o dinheirinho, seleciona o desenho que você quer da máscara, aperta e eles te dão uma máscara da 3M. E eu acho que é até aquela com filtro PFF 950, alguma coisa assim. Eu sou ruim de guardar os nomes, né? Mas é bem interessante esse fato de beijinho aí, das máscaras. Na verdade não é só um beijinho, né? Mas eu achei interessante a máquina, porque as máscaras eles compram em qualquer lugar lá, né? Mas tem uma máquina, inclusive para quem tá chegando, não sabe que eles já usam, né? E às vezes fala assim, não sei a galera que tá usando, talvez eu precisasse usar uma. Você já encontra lá para comprar na chegada, né? É, tem aí sobre a muralha da China, né? Eu já comentei que ela não foi construída toda ao mesmo tempo, né? É, ela tem 6.350 quilômetros. Eu estou colando definitivamente aqui porque eu não lembro isso de cabeça. E ela foi construída ao longo de cerca de... Deixa eu ver aqui se fala. Ela foi construída ao longo de muitos anos, porque ela vai aqui do quinto século antes de Cristo, do quinto século antes de Cristo até o século 17 depois de Cristo. Então ela foi construída ao longo de é, 2.200 anos, é isso aí, 500 anos antes de Cristo, né? 500 anos mais 1.700 anos depois de Cristo. 2.200 anos. Eu falei 400 no vídeo anterior, mas é muito maior que isso, olha só. Hoje eu peguei a informação certa. Eu achava que era uns 400 anos, né? O trecho maior dela foi construído num único período, né? Durante as dinastias, durante a guerra e as invasões bárbaras hunas, né? Da Mongólia, que faz divisa com a China, né? Os hunos da Mongólia queriam invadir a China e também vender suas mercadorias mais baratas na China, então eles construíram a muralha para fazer a barreira na divisa com a Mongólia. E depois se estendeu para a divisa com a Coreia, e de acordo com que as guerras e disputas iam acontecendo, eles iam aumentando a muralha, né? Caso a China faz divisa com a Coreia do Norte, com a Mongólia, e com a Coreia do Sul não, porque tem mar entre elas, mas enfim. Mas vale para ter uma ideia aí das informações. Mas o que? Elevadores lá não tem o número 4, porque 4 se pronuncia do mesmo jeito que morte, e o chinês considera isso má sorte. Então eles não têm o número 4 nos elevadores, nem número de casa, de rua, nada disso. E prédios que são construídos por judeus, né, querendo ou não, tem bastante imigração judaica para a China. Também não tem, além do 4, para respeitar o costume local, também não tem o 13, que para os judeus é o número de azar. Então, eles constroem, né? Tem alguns elevadores que não tem só o 4, tem uns que não tem o 4 e o 13. É bem confuso, assim. Aí pula 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e assim vai. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Eu próprio não sei o que eu escrevi aqui. Sim. E outra curiosidade é
são que os templos, sejam eles budistas, confucionistas ou qualquer outro, nilista, acho que é nilista, eu posso estar confundindo, budista, confucionista com certeza, mas tem uma outra terceira religião na China. Os templos, os muros dos templos são pintados de laranja para sempre designar que ali é um templo. E é isso aí. É bem interessante. Eu acho que foram essas as curiosidades que eu me lembrei assim, que eu chamei, que chamaram mais atenção. Se eu esqueci de alguma coisa, eu posso voltar no futuro com um vídeo 2 sobre curiosidades da China. Mas a que eu lembrei por agora são essas. Já são bastante coisas interessantes aí. Bastante coisas que dá pra ir ver. E assim, a imagem que eu tinha da China, né? Porque aqui a gente tem um bairro que é chamado Chinatown, onde você tem comércios chineses e tal. Era de um lugar um pouco desorganizado, um pouco sujo talvez. E na maior parte dos lugares isso não é verdade. Os lugares que a gente foi, eles são bem limpos. Inclusive na estrada tinha um lugar que a gente pegava 4 horas de estrada. O mato do lado da estrada era cortadinho, a estrada era bem mantida. Todos os jardins da China muito bem feitos. Tudo muito seguro, você vê policiais em todos os lugares. E uma coisa estranha é que eles batem continência pra você. Eu não sei porquê, eu não sei porquê, mas é interessante, né? Um traço cultural diferente, assim. Então, super vale tentar ir pra China. Tem muitas coisas boas. Eu não gostei muito da comida chinesa de lá, comi, mas assim, não é que é ruim, é só que não tem um atrativo especial. Mas como eu sempre falo, não tem que deixar isso ser um motivo para você não viajar, né? Não gostar da comida não é um motivo para você não viajar. É você dar é, dar um jeito de economizar em outras coisas, né? Não gostar da comida, você dá um jeito de comer de forma diferente aí, né? E até economizar, porque aí você pega e compra coisas no mercado para comer, ou vai em restaurantes que você conhece, sempre tem um McDonald's. Não tem país do mundo que eu fui que não tem um McDonald's, pelo menos. Até hoje, né? Pode ser que eu encontre algum. Coreia do Norte, por exemplo, não deve ter, enfim. Mas, então, você encontra um jeito de ultrapassar essas barreiras e visitar, porque super vale a pena, ok? Foi isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E aqui encerra de fato a história da China. Se inscreve no canal, deixe seu joinha, balança o sininho aí, ativa o sininho para receber notificações e indique para um amigo. E se você achar que precisa de aprender um pouquinho de inglês para viajar, dá um salve aí no link abaixo. O preço deles é super bom e o resultado também é garantido e funciona. E eu digo, sempre precisa de conhecer o básico mesmo para viajar. É importante para viajar fora do Brasil e países que falam espanhol, ok? Um abraço, sinta-se em casa onde vocês estiverem e até o próximo vídeo.